Capítulo 21. Um lobo santo. O coração de Gongshu-ji ficou maravilhado por causa de sua conjectura. Mas agora, ele não ousava perguntar, com medo de dizer as palavras erradas novamente. Só lhe restava se esforçar para manter a calma e contar algumas anedotas inofensivas. Pelo menos, o deus lobo branco era tranquilo. Mesmo que ele realmente fosse esse tipo de existência, não havia necessidade de ficar muito nervoso. Gongshu-ji se acalmou gradualmente enquanto ele e Luen tinham uma conversa cordial. Entretanto, durante a conversa, Gongshu-ji descobriu que o deus lobo branco realmente não sabia muito sobre o mundo mortal e não tinha bom senso. Por exemplo, Luen fez uma pergunta que fez com que Gongshu-ji não conseguisse responder. Vozu Gongshu, será que existe alguma seita de cultivo imortal neste país da passagem de fogo? Perguntou Luen. Isso era algo que Luen queria saber há muito tempo. Já que havia demônios neste mundo, então devia haver uma variedade de seitas de cultivo imortal também. Luen queria saber o que essas seitas de cultivo imortal pensavam sobre demônios como ele, bem como o nível de força e a distribuição dessas seitas de cultivo imortal, para evitar ofender acidentalmente uma seita poderosa quando ele descesse ao mundo no futuro. Afinal, o demônio lobo era apenas um pequeno demônio nas montanhas remotas e sabia muito pouco sobre o mundo exterior, então era quase impossível para Luen entender o mundo em que estava. Os detalhes específicos deste mundo teriam que ser explorados pelo próprio Luen, afinal. Entretanto, depois de fazer essa pergunta, Gongshu-ji ficou confuso. Seitas de cultivo imortal? Gongshu-ji hesitou por alguns segundos e perguntou. O que é isso? Essa resposta do Vozu de manto preto fez Luen parar por um momento. Será que não existem seitas de cultivo imortais neste mundo? Ou cultivadores imortais? Ou será que os cultivadores imortais neste mundo não são chamados assim? Depois de refletir, ele disse, os imortais estão além da morte e não estão envolvidos no mundo mortal. Não recebem incenso nem passam pela grande calamidade em suas vidas. Estão fora do céu e da terra e não pertencem aos 5 elementos. Eles viajam pelo mundo, livres e despreocupados. Cultivadores imortais são pessoas que buscam se tornar imortais por toda a vida. Seitas de cultivo imortais são organizações coletivas que herdam um método de cultivo e guiam aqueles com talento natural para entrar no caminho do cultivo e buscar o estado de verdadeira imortalidade, livre e verdadeira. Geralmente, eles se baseiam no paraíso das cavernas ou nas famosas montanhas e rios para estabelecer uma seita. Eles também subjugam os demônios e mantêm a ordem do mundo. Esta é a seita de cultivo imortal. Luen explicou o máximo que pôde, mas depois de ouvir, Gongshu-ji suspirou repetidamente. Então, existiam tais seitas nos tempos antigos. Infelizmente, tais seitas não existem neste mundo hoje. Embora, além do caminho divino, existam muitas escolas de herança no mundo terreno que cultivam o corpo e treinam a mente, a maioria delas perdeu suas formas originais, e nenhuma delas pode atingir o nível que pode ser descrito como imortal. Se tais seitas realmente existem no mundo, e se elas podem subjugar demônios e ajudar a manter a ordem no mundo, talvez meu caminho justo possa florescer. A emoção de Gongshu-ji veio do fundo do seu coração. Mas Luen ficou um pouco decepcionado. Neste mundo, é verdade que não existem seitas de cultivo imortais. Nem mesmo cultivadores imortais. Depois de continuar a conversar com Gongshu-ji, Luen aprendeu que nem mesmo o conceito de imortalidade existe. Embora o cultivo possa alcançar uma vida longa, não há imortalidade. A alma retornaria à terra quando a vida terminasse. Quanto ao conceito de céu, inferno e assim por diante, ele estava completamente ausente. Se uma pessoa morresse, exceto os fantasmas ressentidos, todas as almas retornariam à terra e deixariam de existir. Não existe reencarnação, nem o conceito de um mundo imortal. Até mesmo que tipo de existência é o deus do fogo adorado na região da passagem de fogo, era difícil para Gongshu-ji explicar. Ele só sabia que se tratava de uma existência muito acima do mundano, abrigando a nação da passagem de fogo, uma divindade que realmente protegeria um lado.
A ordem deste mundo era mais caótica do que ele imaginava. O responsável por manter a ordem no mundo terrestre era o Vuzu de cada cidade. Depois que Gong Shu-ji soube que Lueng tinha a intenção de descer a montanha e entrar no mundo, deu a Lueng um talismã de fogo, dizendo que, com este talismã, ele poderia viajar livremente pela região da passagem de fogo. A conversa entre um homem e um lobo durou mais de 2 horas, e cada um deles sentiu que havia ganhado muito. Lueng não se aprofundou muito no caminho do cultivo. Afinal, ele era apenas um pequeno demônio, então não se faria de bobo na frente de um Vuzu da cidade como Gong Shu-ji. Entretanto, alguns tópicos que Lueng disse casualmente chocaram Vuzu completamente. Afinal, Lueng viveu na era da explosão de informações. Em sua vida passada, a quantidade de informações que ele recebia em um dia era maior do que alguns povos antigos já haviam experimentado em toda a sua vida. Embora Gong Shu-ji, como um Vuzu, também fosse considerado alguém que tinha muita experiência, ele ainda ficou chocado. Ele descobriu que o Deus Lobo Branco era como um tesouro de conhecimento em movimento. Embora não entendesse muito sobre o senso comum neste mundo, ele falava sobre questões mais profundas. Seja astronomia ou geografia, ou a história humana, ou o caminho da ordem, este Deus Lobo Branco sabia muito. Seus comentários eram frequentemente instigantes e continham filosofias valiosas. Ele geralmente falava de forma concisa e, ao mesmo tempo, ia direto ao cerne da questão. Se antes Gong Shu-ji tinha admiração e medo de Lueng, agora ele o admirava completamente. Ele estava ainda mais convencido de que esse Deus Lobo Branco não era uma antiga besta divina. Como as lendárias bestas divinas eram simplesmente poderosas, elas não eram tão brilhantes. Este Deus Lobo Branco na fria montanha de penas era completamente diferente. Não só conseguia controlar o trovão celestial, como também sua sabedoria era excelente. As palavras que ele disse hoje, se fossem divulgadas, chocariam o mundo. Seu vasto conhecimento e sua profunda fala poderiam ser comparados aos de um santo de primeira classe dos tempos antigos. Antes de partir, Gong Shu-ji curvou-se profundamente, sem mais temer a besta divina em seu coração. Essa saudação demonstrava sua admiração por Lueng, bem como sua gratidão pela pregação de Deus. Em apenas 2 horas de conversa, embora não tenha discutido muito, Gong Shu-ji teve muitos insights. Para ele, a oportunidade de sentar e conversar com um santo como aquele era inatingível. Ele estava completamente convencido de que o Deus Lobo Branco nesta montanha da pena fria não seria uma calamidade para o reino do Passo de Fogo. Um santo com tamanha perspicácia e conhecimento extraordinários definitivamente não era uma criatura maligna que se baseava em suas habilidades naturais para exibir sua crueldade. Ele provavelmente também entendia por que os aldeões sob a montanha eram tão desrespeitosos com o Deus Lobo, e este nunca reagiu. Não que o Deus Lobo fosse manso, mas para um santo como ele, seus olhos estavam focados no mundo. E o que ele via eram os seres do mundo inteiro, então ele não se limitaria a uma cidade ou a um lugar. Os tolos aldeões eram provavelmente apenas um dos 1000 seres sencientes para ele. Se tudo o que ele via era o céu e a terra, como ele poderia ficar bravo com o som de pequenos insetos e pássaros? O estado de espírito de Lobo transcendeu para um reino além do alcance de Gong Shu-ji. Capítulo 22. O Duplo Nono Festival. Parte 1. Senhor Deus da Montanha, ganhei muito hoje. Por favor, aceite minha gratidão. Antes de sair, Gong Shu-ji fez uma profunda reverência ao Lobo Branco à sua frente, em sinal de respeito. Lueng estava no topo da montanha e observava Vuzu partindo com o vento. Ele estava um tanto sem palavras. A conversa entre o homem e o lobo poderia originalmente ser considerada uma conversa informal, sobre algumas anedotas e folclore. Mas quando, inadvertidamente, conversaram sobre a situação da cidade das 1000 agulhas, Gong Shu-ji pediu conselho a Lueng. Lueng desconhecia um modo de vida deste mundo, mas, ao ouvir alguns problemas de clã e disputas administrativas sobre os quais Gong Shu-ji se queixava casualmente, sentiu que a administração deste país da passagem de fogo era muito primitiva e áspera.
Embora Lueng nunca tivesse administrado um país ou uma cidade, ele pelo menos tinha visto o processo da humanidade passar da antiga sociedade escravista para a sociedade moderna, passo a passo, nos livros de história. Então, de acordo com sua memória, Lueng conversou com Gong Shuji sobre essas histórias históricas. No início, era apenas uma conversa casual entre dois amigos. Lueng também não propôs nenhum método detalhado de governança. Afinal, ele não era bom em gestão, então estava apenas contando histórias. Mas, inesperadamente, Gong Shuji ouviu cada vez mais seriamente e então fez perguntas semelhantes. Naquele momento, Lueng sentiu que algo estava errado. Depois de contar várias histórias, Lueng pretendia se desviar do assunto, mas Gong Shuji teve que ir embora porque já era tarde. Olhando para o rosto ansioso de Gong Shuji antes de partir, o coração de Lueng ficou um pouco apreensivo. Acabei de lhe contar algumas histórias históricas. O que você está planejando fazer? Esse cara vai atrair problemas quando retornar para Thousand Needle City? Lueng ficou um pouco sem palavras, pois não sabia o que Gong Shuji faria. Sua intuição lhe dizia que, depois que Gong Shuji voltasse, alguém estaria em apuros. Ou o próprio Gong Shuji, ou aqueles antigos clãs dos quais Gong Shuji reclamava. Não se preocupe, esse assunto não tem nada a ver comigo. Lueng estava no topo da montanha Pena Fria, observando Gong Shuji desaparecer no horizonte, e soltou um longo suspiro. Lueng olhou para as nuvens em forma de vórtice no céu. Como o convidado havia partido, a abertura no centro das nuvens não era mais necessária. Com a mente de Lueng, o poder do trovão celestial em seu corpo surgiu e, em seguida, silenciosamente se conectou com as nuvens em forma de vórtice no céu. As nuvens negras giraram e se expandiram lentamente, e logo retornaram à sua forma original. As nuvens enormes cobriam toda a montanha Pena Fria acima, e relâmpagos brilhavam. Lá fora, a montanha estava claramente ensolarada, mas o céu ali estava escuro, deprimente e sombrio. Lueng saltou do topo da montanha, e seu enorme corpo de lobo caiu centenas de metros de altura, pousando na terra em frente ao templo do deus da montanha. Então, ele se conectou com as nuvens, atraindo raios para baixo. Trovões ensurdecedores ecoaram novamente na montanha. Uma série de raios celestiais caiu sobre o corpo de Lueng. Em frente ao templo do deus da montanha, houve um clarão de trovões e relâmpagos. Nessa luz brilhante, parecia que até a cor do chão tinha ficado mais escura. Desta vez, Lueng não atraiu muitos trovões, porque em breve seria o Festival do Duplo Nono, e ele não queria perder este festival. Em memória do demônio lobo original, no Festival do Duplo Nono, os aldeões ofereciam 3 sacrifícios de animais. Os 3 sacrifícios não só eram benéficos para o cultivo, como também tinham um sabor delicioso. Lueng não se importava com os benefícios do cultivo, afinal, seu cultivo agora se baseava no poder do trovão e 3 sacrifícios de animais não o ajudariam. Mas ele queria comidas deliciosas. Nos últimos 6 meses, sua única alimentação era o peixe fresco do rio. E como não havia condições de cozinhá-lo, ele simplesmente engolia tudo de uma vez. Lueng estava ansioso pelos deliciosos e incomuns sacrifícios de 3 animais em memória do demônio lobo há muito tempo. Após receber o raio, Lueng não hesitou e mergulhou no chão para continuar seu cultivo. Para poder se transformar com sucesso o mais rápido possível, Lueng não ousou ser preguiçoso. Nos últimos 6 meses, ele repetiu o processo de atrair trovões e absorvê-los. Embora o tempo de cultivo não fosse longo, não havia gargalos no cultivo do raio. Portanto, a velocidade de cultivo de Lueng poderia ser considerada altíssima em comparação com outros cultivadores demoníacos. Levaria muito tempo para superar os 200 anos de cultivo do demônio lobo original, mas o futuro de Lueng é brilhante e de longo alcance. Os moradores de Shuisheng, do lado de fora da montanha, por outro lado, estavam agora fervilhando de atividade. Na época da colheita, todas as famílias estavam ocupadas. Os aldeões, tanto homens quanto mulheres, reuniam-se nos campos fora da aldeia para colher as espigas de arroz.
Era um processo corrido e cansativo. O tempo ainda estava quente, então era necessário acordar cedo e colher as espigas de arroz antes do nascer do meio-dia. Ao meio-dia, as pessoas podiam descansar um pouco por causa do sol escaldante. E depois de trabalhar a manhã toda, também precisavam descansar. À tarde, quando o sol não estava tão quente, os moradores, que estavam revigorados, voltaram aos campos e continuaram a colheita. Feixe após feixe de espigas de arroz era debulhado, e a espiga branca e limpa, misturada com os restos de arroz, era levada embora, enquanto os talos de arroz debulhados eram empilhados em feixes no meio dos campos. Alguns desses talos eram levados pelos moradores para suas casas para acender fogueiras, enquanto o restante era deixado nos campos para fertilização. Esse processo simples e mecânico levaria vários dias. Quando a colheita terminou, a maioria dos jovens e fortes da aldeia estava exausta. Mas, depois de ver os grãos de arroz branco em casa, seus rostos se encheram de sorrisos. Para os moradores da remota região montanhosa, era a coisa mais feliz da vida colher um celeiro cheio de arroz depois de um ano agitado. O único grupo na aldeia que não participava do processo de colheita eram os anciãos. A maioria era idosa e era difícil para eles acompanharem os jovens. Por outro lado, a preparação do ritual era frequentemente responsabilidade dos anciãos. O trabalho ritual costumava ser bastante fácil no passado, mas este ano foi estressante para os idosos. Percebendo o alto status do deus da montanha, os aldeões não ousaram encarar o ritual levianamente. O aviso do mestre Vuzu ainda parecia ecoar em seus ouvidos e, juntamente com a ordem estrita do velho chefe da vila, o festival da colheita deste ano foi o mais solene em toda a vila Xuixing em décadas. E com tantos preparativos, o Doublenin Festival finalmente chegou. Capítulo 23. O Duplo Nono Festival, Parte 2. O Festival do Duplo Nono foi muito importante neste mundo. Na vida passada de Luengo, devido à mudança dos tempos, as pessoas não estavam tão interessadas em festivais tradicionais. Entretanto, neste mundo, ninguém ousava ignorar o Festival do Duplo Nono. Este festival estava relacionado à colheita e ao sacrifício. Todos os anos, os rituais mais solenes e grandiosos eram realizados no dia do Festival do Duplo Nono. Este mundo também tinha o Festival da Primavera. Normalmente, o Festival da Primavera era um festival para as próprias pessoas, um festival de reunião familiar e celebração do Ano Novo. Por outro lado, o Festival do Duplo Nono era dedicado ao deus que adoravam. As pessoas precisavam pagar sacrifícios e louvar o deus. Os aldeões podiam se dar ao luxo de não celebrar o Festival da Primavera, mas nunca ousavam ignorar a celebração do Festival do Duplo Nono. Mesmo assim, depois dos preparativos intensos, as pessoas ficaram muito felizes com o festival. Luengo apenas coletou alguns sacrifícios e pegou incenso. Ele não entrou em contato com os aldeões. Ele ficou no pico principal da montanha Pena Fria, observando o grupo agitado de moradores, e não apareceu. Bem cedo esta manhã, antes do sol nascer, os moradores da vila Xuixing já tinham ido até a montanha Pena Fria e chegado à margem do rio, no sopé do pico principal. Todos os anos, no Festival do Duplo Nono, esses moradores carregavam todos os tipos de comida, utensílios de cozinha e suprimentos rituais para levar até a margem do rio. Este rio atravessava a vila de Xuixing e a montanha Pena Fria e desaparecia na outra extremidade da montanha Pena Fria. Contornava a montanha e formava uma baía fluvial ao pé do pico principal, onde havia muitas plantas e peixes. Os aldeões acenderam o fogão e o fogo na baía do rio. Tiveram que começar a cozinhar todos os tipos de alimentos que trouxeram, incluindo galinhas, cabras, vegetais e frutas. Por assim dizer, estavam muito ocupados. Além das 3 oferendas de sacrifício preparadas para Luengo, os aldeões tinham que preparar suas próprias refeições. No Festival do Duplo Nono, eles ficavam nesta baía fluvial por um dia inteiro até o sol se pôr no oeste e as estrelas e a lua estarem altas no céu, e eles partiam após o anoitecer. Na tradição dos aldeões, este era um ritual para o deus.
Eles também cantavam e dançavam ao pé da montanha, rezando ao Deus por bom tempo e chuva no ano seguinte. O demônio lobo original achou o programa dos aldeões interessante e se escondia na montanha para assistir. No entanto, Lueng pensou que a tristeza e a felicidade dos humanos e dos demônios não eram semelhantes, então Lueng apenas sentiu que esses aldeões eram muito barulhentos. E como espectador, Lueng descobriu que o número de moradores na Vila Xuixing era maior do que ele pensava. No mundo de Lueng, aldeias comuns geralmente tinham apenas uma dúzia ou 20 famílias. No entanto, estima-se que os moradores locais somassem entre 400 e 500 pessoas. Na memória do demônio lobo, Lueng sabia que este mundo estava infestado de demônios e feras ferozes. A maioria dos assentamentos humanos era numerosa, pois havia mais pessoas para lutar contra as feras ferozes. Quando os jovens e fortes moradores da Vila Xuixing subiram a montanha antes, havia dezenas deles, então Lueng sabia que os moradores eram numerosos. Mas agora, depois de ver toda a vila, percebeu que o número era muito maior. Se fosse no mundo original de Lueng, uma pequena vila remota definitivamente não seria capaz de alimentar uma população tão grande. Mas este mundo não era exatamente o mesmo. Com a bênção de um Deus, as plantações na terra sempre teriam uma boa colheita. Além da abundância de frutas, vegetais e animais na montanha, enquanto os caçadores da aldeia pudessem caçar 1 ou 2 animais ferozes, eles poderiam fornecer comida para toda a aldeia. Em um ambiente onde não havia escassez de alimentos, uma pequena vila de Xuixing poderia sustentar muitas pessoas. E quanto às grandes cidades e vilas fora da montanha, haveria mais humanos e monstros. Pensando nisso, a vontade de viajar pelo mundo foi ficando ainda maior. Ele estava ansioso para ver os costumes com os quais não estava familiarizado e como eles diferiam do seu mundo original. Mas com seu atual progresso de cultivo, levaria vários anos. Lueng suspirou. Ao meio-dia, os aldeões finalmente prepararam as oferendas. E sob a liderança do velho chefe da aldeia e de um grupo de anciãos do clã, os aldeões enviaram as oferendas ao templo do Deus da montanha. No entanto, a pessoa que caminhou na frente e liderou o caminho foi inesperadamente encontrada por Lueng. O líder não era o velho chefe da aldeia, mas sim a garota chamada Xiaowai. Sob o olhar de Lueng, a garotinha caminhou friamente à frente da equipe. Embora não estivesse usando o grande vestido de noiva vermelho original, as roupas que usava agora eram muito melhores do que as roupas dos aldeões atrás dela. Era um vestido que os aldeões prepararam especialmente para o ritual. Liderando os aldeões até o templo do Deus da montanha, Xiaowai assumiu o lugar do chefe da aldeia e presidiu o ritual. Segundo a tradição, isso deveria ser considerado uma grande honra, mas Lueng não conseguia ver a menor alegria no rosto da garota. Então Lueng começou a ficar curioso sobre Xiaowai. Mas ele não apareceu diante das pessoas. Os aldeões agiram de acordo com o processo estabelecido de sacrifício e adoração e, em seguida, partiram silenciosamente. Quando todos foram embora, Lueng saiu do templo do Deus da montanha. Ele chegou à mesa de oferendas e contemplou as suntuosas oferendas. Não pode deixar de suspirar. As oferendas deste ano foram muito mais ricas do que nos anos anteriores. No entanto, em termos dos deveres do Deus da montanha, o demônio lobo original era muito mais atencioso do que Lueng. Mas eles foram tratados de forma diferente. Lueng até sentiu alguma simpatia por aquele demônio lobo. De outra perspectiva, não era de se admirar que o demônio lobo estivesse de mau humor depois de guardar aquele lugar por 80 anos e, por fim, trilhar um caminho maligno. Esse demônio simplório ainda era muito estúpido e, além da coerção, não pensou em usar outros meios para induzir os aldeões a acreditarem nele. Por fim, tornou-se uma tragédia. Mas tudo isso não tinha nada a ver com Lueng. Caminhando até a mesa de oferendas, Lueng respirou fundo, apenas para ver uma névoa branca saindo das oferendas e sendo inalada por Lueng para sua barriga. Neste momento, Lueng finalmente sentiu o sabor da comida há muito perdida. Lueng não precisava provar as oferendas comendo-as. Esse tipo de oferenda era derramado com a fé e o sacrifício dos aldeões.
Ele só precisava inalar as crenças sacrificiais contidas nas oferendas para dentro de seu estômago, e elas tinham um sabor melhor do que se você as comesse de verdade. Depois que Lueng terminou isso, a essência interior dos tributos na mesa desapareceu completamente, embora parecessem intactos. Depois de saborear as oferendas, Lueng voltou para o chão. Embora essas oferendas durassem apenas um instante, seu sabor fresco podia durar muito tempo, e era equivalente a comer uma refeição deliciosa o tempo todo por várias horas. Era uma refeição deliciosa, servida apenas uma vez por ano, e seu sabor era melhor do que todas as iguarias que Lueng havia comido em sua vida passada. Lueng precisava aproveitá-la ao máximo. Somente depois de escurecer é que Lueng, que já havia terminado de aproveitar o banquete, saiu do chão. Nesse momento, a mesa de oferendas em frente ao templo do Deus da Montanha foi removida. Mais uma vez, o templo do Deus da Montanha retornou à tranquilidade de sempre. Mas a baía no sopé da montanha estava movimentada, pois os moradores se reuniam depois de colher o arroz e ter uma boa colheita anual. Eles riam, cantavam e dançavam. Os homens batiam suas tigelas de porcelana e bebiam o vinho de arroz fermentado. As mulheres se reuniam ao lado, rindo e contando piadas. A luz da fogueira brilhava intensamente na baía do rio, e as crianças, harmoniosas e encantadoras, brincavam. O método simples que os homens usam para recuperar a confiança descoberta sobre neuropatia nos pés deixa médicos sem palavras. Como a jornada de um homem está transformando uma pequena cidade equatoriana. Olhando para esta cena, Lueng sabia que os moradores estavam prestes a partir. Terminados os rituais do dia, os pratos e as mesas eram arrumados. Agora, o riso dos aldeões era o último resquício deste festival do duplo nono. Essa brincadeira continuou por mais meia hora ou mais, e com a ordem dos anciãos da vila, todas as pessoas se reuniam e se curvavam juntas na direção do templo do Deus da Montanha para orar por bênçãos no ano seguinte. Lueng se escondeu na floresta e observou de longe os sorrisos nos rostos dos aldeões perto da fogueira. Um sentimento diferente surgiu em seu coração. Embora os aldeões fossem ignorantes e míopes, eles também eram simples, despretensiosos e otimistas. Sua felicidade era tão simples que Lueng sentia até um pouco de inveja deles. Pensando nisso, Lueng ficou perplexo por um longo tempo antes de voltar-se ao som do choro de uma criança. Oh! Meu nariz! Meu nariz! Lueng seguiu o som e viu um menino de 5 ou 6 anos. Ele estava deitado no chão, cobrindo o nariz sangrando e uivando. Provavelmente caiu enquanto corria no escuro. A mãe do menino logo se aproximou e ajudou o menino a estancar o sangramento. Em seguida, ela usou um galho recolhido pelo rio para chicotear as nádegas do menino. Deixa eu ver você correr por aí. Deixa eu ver você correr por aí. A mãe do menino o repreendeu e o espancou violentamente. O menino, por outro lado, gritou enquanto inclinava a cabeça para estancar o sangramento. Oh, eu não farei isso de novo, mãe. Eu não vou. Aquele berro fez todos os adultos ao redor da fogueira rirem. No vento noturno, Lueng, que viu esta cena, também sorriu. Essa cena alegre o fez sorrir, mas ao mesmo tempo lhe causou alguma emoção. Sem saber, ele havia chegado a este mundo por meio ano e, aos poucos, se acostumara à vida tediosa de cultivo nas montanhas. Ele não sabia nada sobre seus amigos e familiares em seu mundo original. Neste mundo estranho, ele não conseguia mais contatar seus amigos e familiares. A única coisa que lhe restava era esperar que eles encontrassem a verdadeira felicidade em seu coração. De um ponto de vista, sejam os moradores daquela montanha, ou seus amigos e familiares de sua vida passada, ou o próprio Lueng, todos eram apenas pó simples e comum no mundo inteiro. O que as pessoas podem fazer é ser elas mesmas. Pensando nisso, Lueng soltou uma risada baixa e se virou para caminhar em direção à montanha. Depois de vir a este mundo, ele estava se cultivando e nunca havia experimentado a sensação de sono. Talvez naquela ele pudesse deixar de lado seu cultivo e dormir bem, relembrando a sensação de ter sido mortal um dia. Talvez ele pudesse ter um bom sonho. Capítulo 24.
Sob o luar, a figura do lobo branco perdida na montanha. Deixando a agitação da baía do rio, Lueng planejou retornar para a montanha tranquila e encontrar um lugar para dormir e aproveitar o prazer dos mortais. Essa era a intenção original de Lueng. Entretanto, depois de caminhar uma curta distância em direção à montanha, Lueng de repente percebeu uma aura familiar, o que o fez parar. Lueng ficou um pouco surpreso. Naquela época, por que essa garotinha não se reuniu com seus parentes na baía do rio? Lueng deixou de lado sua intenção de entrar na montanha e caminhou naquela direção. Não muito tempo depois, Lueng saiu da floresta. O que apareceu em sua visão foi uma enorme rocha que se erguia em direção ao céu. Ali, ele podia avistar a paisagem da baía do rio. Mas, do lado da baía, as pessoas não conseguiam ver o lugar por causa das árvores densas abaixo. Pode-se dizer que era um bom lugar com uma vista aberta. Agora, a garota chamada Ai estava sentada calmamente com as mãos nos joelhos, sozinha na beira de uma pedra, olhando fixamente para a agitação da baía do rio abaixo. A floresta escura e silenciosa e a distante baía barulhenta do rio formavam um contraste gritante. Uma espécie de escuridão silenciosa no coração da menina parecia revelar ainda mais solidão. Lueng saiu da escuridão e perguntou: por que você está se escondendo aqui sozinho? Por que não desce para se reunir com sua família? A voz que soou de repente assustou a menina. Mas quando ela se virou para se levantar e viu o enorme lobo branco atrás dela, o medo desapareceu. Xiao Ai ficou parada ali precipitadamente e amassou as pontas da saia. Senhor Deus da montanha, você, por que está aqui? Parecia haver alguma surpresa na voz da garota. Hoje, ao enfrentar Lueng, Xiao Ai não estava mais com medo, pelo contrário, estava feliz. Lueng percebeu essa mudança de humor e perguntou: quando você se esconde sozinho na montanha, não tem medo de ser levado pelos animais? Há muitos animais nesta montanha. A menina disse: com o sinal do Deus da montanha dado por você, Senhor Deus da montanha, as feras da montanha não me atacarão. Lueng riu. Eu esqueci disso. Olhando para a menina, Lueng mais uma vez pensou no sacrifício do meio-dia. Naquele momento, Xiao Ai foi expulsa pelos aldeões, usando o traje ritual que não condizia com sua idade. Ela franziu o rosto e organizou a multidão para que ela agisse de acordo com os passos da cerimônia. Havia uma espécie de calma em seu rosto, como a de um adulto pequeno, mas isso não era nada bonito. Pelo contrário, agora essa garotinha que estava um pouco apressada, mas de bom humor, estava mais de acordo com a memória de Lueng. Lueng ficou ao lado da garota, observando a baía do rio com ela, e disse: hoje, ao meio-dia, vi que a cerimônia de sacrifício foi conduzida por você. Por minha causa, todos na vila estão com muito medo de você agora, certo? As palavras de Lueng fizeram a menina hesitar. Lueng então falou levianamente: apenas diga o que você quer dizer, não gosto de ouvir falsas pretensões. Xiao Ai assentiu apressadamente e disse: eu sei, e não ouso esconder nada. Desde que o Senhor Deus da montanha me deixou voltar e disse aquelas palavras de cuidado na frente do chefe da aldeia, todos na aldeia me rejeitaram um pouco. É que eles têm medo no coração, então nem ousam demonstrar sua rejeição de forma tão óbvia. Mas isso foi antes, desde que o mestre Wuzu fez com que todos compreendessem a grandeza e a honra do Senhor Deus da montanha, todos na aldeia não têm mais medo do Senhor Deus da montanha, nem de mim. Todos me tratam muito bem e respeitam o Senhor Deus da montanha, por isso me deixaram conduzir o ritual. A resposta de Xiao Ai fez Lueng virar a cabeça e olhar para ela em silêncio, e então perguntou: então por que você está se escondendo aqui sozinha e não está saindo? A menina hesitou por alguns segundos e disse: por quê? Porque todos estão maravilhados comigo, embora não tenham mais medo de mim. Se eu estiver lá embaixo, todos ficarão nervosos e incapazes de se sentirem felizes e animados. Quanto mais a menina falava, menor sua voz ficava. Lueng olhou para ela e perguntou: e o quê? Eu já não gosto quando está agitado. Xiao Ai abaixou a cabeça e disse suavemente:
Eu gosto de ficar sozinha, assim não preciso me preocupar com o humor dos outros. Só que quando estou sozinha, não preciso me preocupar com nada. Isso é realmente muito bom, eu prefiro ficar sozinha. A narração gentil de Xiaowai fez Lueng ficar em silêncio. Ele olhou para a garota à sua frente e suspirou em seu coração. Depois de conversar com Gong Shujie, ele conheceu as histórias sobre Xiaowai. A garotinha vivia sem os pais, como uma lentilha d'água sem raízes na aldeia. Agora, ela recebia tratamento especial de Lueng, e até ousava enfrentar os adultos da aldeia quando todos pensavam que Lueng era um demônio. Depois que todas essas coisas aconteceram, a menina não pôde mais ser integrada aos moradores da aldeia. Pensando nisso, Lueng disse: levante a cabeça e olhe-me diretamente nos olhos. Depois, responda-me uma pergunta. Xiaowai obedientemente levantou a cabeça, olhou para o assustadoramente enorme lobo branco à sua frente e viu os olhos profundos do lobo branco, e ouviu uma pergunta fria. Se a garota escolhida não fosse você, mas outra pessoa, você estaria disposto a fazer tudo de novo? Os olhos do lobo branco eram profundos e penetrantes, e a visão aguçada estava cheia de poder opressivo e parecia penetrar o coração da garota. Xiaowai estava em transe e tinha a sensação de ser completamente vista sob aquele olhar. Ela sentia que diante do Senhor Deus da montanha não havia nenhum indício de segredo. Além disso, ela realmente não queria esconder nenhum segredo. Diante do olhar penetrante do lobo branco, a menina balançou a cabeça e disse: eu não quero começar de novo. Sem esperar que Lueng perguntasse um motivo, a garota sorriu amargamente e explicou: se eu não tivesse sido escolhida, nunca teria conhecido a natureza dos aldeões e nunca teria sabido que aquele que me empurrou para o fogo era meu último parente. Dessa forma, eu ainda poderia ter fantasias irreais e esperado que um dia elas fossem boas para mim. Então, algum dia no futuro, eu teria sofrido ainda mais terrivelmente. É por isso que não quero recomeçar. Xiaowai respirou fundo e disse: o Senhor Deus da montanha é o melhor para mim neste mundo, exceto pelos meus pais. Jurei servi-lo pelo resto da minha vida. As palavras da garota eram sinceras. Seus olhos brilhavam como uma luz, um tipo de emoção que poderia até ser descrita como devoção. Lueng ficou chocado e em silêncio. Na floresta escura, o vento noturno ligeiramente frio soprava pelas árvores, agitando o farfalhar da grama e das folhas, e trazia a voz das pessoas sob a baía do rio. Bang bang bang, bang bang bang. O som de tábuas de madeira batendo ecoava na montanha, e na baía do rio abaixo da montanha, o velho chefe da aldeia gritava: a hora chegou! A hora chegou! Todos se ajoelhem de frente para o templo do Deus da montanha. Curvem-se diante do Deus da montanha. Os brincalhões moradores agora estavam todos reunidos em um só lugar e voltados para a direção do templo do Deus da montanha. Mas o chefe da aldeia gritou ansiosamente: onde está Xiaowai? Vá buscá-la de volta, rápido. Ao ouvir essa voz, Xiaowai hesitou por alguns segundos e disse: Senhor Deus da montanha, eu quero voltar para... Não precisa. Lueng a interrompeu em tom indiferente e disse: eles vão me adorar de qualquer jeito. É a mesma coisa se você estiver aqui. Com um movimento da mente de Lueng, e no segundo seguinte, as enormes nuvens de vórtice que cobriam toda a montanha pena fria no céu noturno se abriram lentamente. Então, as nuvens lentamente abriram uma brecha. O luar incidia sobre a brecha e brilhava na montanha pena fria, exatamente na enorme rocha onde a menina e o lobo estavam. As árvores abaixo da rocha balançavam e abaixavam seus galhos. A rocha, que originalmente estava bloqueada pela copa dessas árvores, agora aparecia claramente na visão dos moradores da baía do rio, à medida que as árvores que a bloqueavam se afastavam. Quando os aldeões inclinaram a cabeça, viram claramente a enorme rocha na montanha e o enorme lobo branco sobre ela. O luar frio incidia sobre o corpo do lobo branco, e cada pelo do lobo branco parecia emitir um brilho prateado, divino e extraordinário. Todos os moradores ficaram admirados. E no momento em que viram o lobo branco, também viram a jovem garota ao lado dele.
Comparada ao enorme tamanho do lobo branco, a menininha era tão pequena que poderia ser ignorada, mas naquele momento ninguém ousou ignorá-la. E todos reconheceram quem era aquela menininha. Isso foi claramente Xiao Ai. Os aldeões falavam sobre ela, mas o velho chefe da aldeia repreendeu em voz baixa: calem boca. Sem discussão. Então o chefe caminhou até a frente da multidão e assumiu a liderança, curvando-se em direção ao lobo e à menina na rocha da montanha. Senhor Deus da montanha. Atrás do velho chefe da aldeia, os moradores também se ajoelharam e se prostraram profundamente. Senhor Deus da montanha. Os gritos dos moradores ecoavam no vento. Xiao Ai na rocha da montanha tinha uma expressão confusa e ficou inquieta novamente. O luar frio formava um pilar branco prateado que caía sobre ela e Lueng. Naquele momento, eles eram o foco mais chamativo de toda a montanha pena fria. Lueng deu uma risada baixa e disse: deixe que eles tenham um pouco mais de medo de você. Afinal, é melhor ser temido do que odiado. Sentindo-se atordoada e confusa, Xiao Ai olhou para Lueng e viu o Senhor Deus da montanha sorrindo. Em transe, essa cena do lobo gigante sorrindo sob a lua pareceu ficar gravada na memória da menina para sempre. Capítulo 25. Um convidado não convidado. Após o duplo nono festival, a remota Vila Xuixing ficou silenciosa. Após a colheita nos campos, não havia muito trabalho agrícola para os aldeões. A maioria estava em casa, e a única coisa com que precisavam se preocupar era com a comida reservada para o inverno. Naquele ano, o arroz era abundante, então não havia necessidade de se preocupar com comida para o inverno. Eles apenas prepararam algumas necessidades antes que a neve cobrisse a montanha. Era ainda mais silencioso na montanha pena fria, não muito longe dali. As enormes nuvens em forma de vórtice no céu ainda cobriam toda a montanha pena fria, com relâmpagos piscando de tempos em tempos. De vez em quando, ouvia-se um trovão celestial, e o estrondo ensurdecedor era ouvido por pessoas de fora da montanha. Mas os moradores da Vila Xuixing se acostumaram com esse trovão terrível e não estavam mais com medo. A única coisa que lhes interessava era o que o Senhor Deus da montanha estava fazendo. E com o passar do tempo, dia após dia, o outono se aproximava. A grama e as árvores na montanha começaram a murchar e amarelar, e o vento que assobiava entre as florestas foi ficando cada vez mais frio. Como o final do outono havia chegado, o inverno frio não estava longe. Embora o tempo ainda não estivesse completamente frio, os jovens se preparavam para ir à cidade mais próxima. Todos trouxeram comida e água e iam comprar o necessário para a vida. Quase todos os jovens da aldeia foram para a cidade, exceto aqueles que ficaram guardando a aldeia. Era difícil atravessar a região selvagem, com feras e monstros à solta. Assim que as pessoas saíam da cordilheira da montanha pena fria, podiam sofrer ataques de feras a qualquer momento. E a viagem era longa e levaria muito tempo. Dizia-se que a cidade mais próxima ficava perto, mas com a velocidade de caminhada dos moradores, levaria de 5 a 6 dias para fazer a viagem de ida e volta. Durante esses 5 ou 6 dias, os aldeões comiam e viviam na natureza. Caminhavam durante o dia e descansavam à noite. Se houvesse apenas algumas pessoas, não conseguiriam resistir aos monstros e feras da natureza. Se tivessem o azar de encontrar animais famintos, eles entrariam em confronto, o que resultaria em ferimentos e até mesmo na morte. Mas este ano, nada aconteceu. Os aldeões seguiram a rota dos anos anteriores, atravessaram a região selvagem e chegaram à cidade de Luoyi sem problemas. Depois, passaram um dia comprando os suprimentos necessários para o inverno. Na volta também não houve acidentes. Eles não foram atacados por nenhum demônio horrível. Embora tenham encontrado algumas feras à noite, eram apenas feras comuns, e os aldeões agitaram tochas e armas e gritaram com raiva, até que as feras se assustaram. Após o retorno dos jovens à aldeia, os moradores realizaram outra celebração de sacrifício ao Deus da montanha, sob a liderança do antigo chefe da aldeia, para agradecer por sua bênção.
Embora esse ritual não estivesse no mesmo nível do festival do duplo nono, também proporcionava uma grande quantidade de incenso e poder de desejo. Esse enorme influxo de poder do desejo até acordou Luengo, que estava cultivando no subsolo. Ele ficou surpreso ao verificar, apenas para descobrir que os aldeões estavam fazendo um sacrifício a ele novamente. Hoje não era um festival, porque os moradores se envolveram em rituais novamente. Ele não entendia a causa e o efeito e só conseguia fazer algumas suposições. O tempo passou dia após dia. Gradualmente, todas as folhas da montanha murcharam. Ficou completamente frio e não havia mais o calor do outono. Quando o vento da montanha soprava no rosto à noite, havia uma sensação de ardência. Na Vila Xuixen, a vida dos moradores havia retornado à calma de sempre. Os suprimentos de inverno haviam sido comprados e estocados, e as pessoas só precisavam ficar no aconchego de suas casas para sobreviver ao inverno rigoroso. Entretanto, um hóspede indesejado chegou à Vila Xuixen naquele momento. Era um dia gelado no final de outubro. De manhã cedo, uma espessa neblina branca cobria a montanha pena fria. Ela obscurecia tudo, e nem mesmo as enormes nuvens de vórtice na montanha podiam ser vistas. Vanglauliu, que havia colocado seu arco de caça de manhã cedo e estava pronto para chamar seus companheiros para caçar na montanha, ouviu um som estranho na névoa do lado de fora da vila depois de sair de casa. Dong, 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 um som pesado e lento ressoou do lado de fora da aldeia. Era como um tambor batendo forte, ou como uma fera horrível caminhando. Imediatamente depois, a terra começou a tremer lentamente. Embora a magnitude do tremor não fosse óbvia, o rosto de Vanglauliu mudou. Ele correu apressadamente na direção da entrada da vila e, de fato, não demorou muito para ouvir alguém gritando. Monstro! Monstro! Droga! Dang, dang, dang! O sino de bronze pendurado na entrada da vila foi atingido com grande força, emitindo um som agudo de alerta, e a vila, originalmente tranquila, instantaneamente entrou em ebulição. Ao ouvir o sino de alerta, muitos aldeões que ainda dormiam pularam da cama em pânico. Todos os homens pegaram suas armas e correram em direção à entrada da aldeia. Vanglauliu chegou à entrada com seu arco de caça nas costas, à frente de todos os outros. Parado ao lado da cerca cercada por troncos, ele viu a cena além da névoa. Que monstro era aquele? Sua figura enorme tinha vários metros de altura e parecia uma montanha em movimento. Só a cabeça enorme era tão grande quanto a pequena casa de Vanglauliu. As cercas da vila em frente a essa fera gigante eram como uma flor frágil ao vento. Vanglauliu olhou horrorizado para a cena e quase perdeu a capacidade de falar. Mas os aldeões que estavam de guarda na cerca, por sua vez, estavam muito mais calmos, pois já haviam ficado chocados com o tamanho gigantesco do monstro. E o que os fez deixar de lado seus medos por um momento foram as figuras ao lado do monstro. Esse gigante parecido com uma tartaruga era seguido por muitas pessoas. Aquelas pessoas estavam todas vestidas de forma diferente das pessoas da região do Passo de Fogo, e a maioria carregava mochilas e outros pertences, como se estivessem migrando. Olhando de perto, mesmo na espaçosa armadura de tartaruga dos enormes monstros, muitas bolsas estavam presas à armadura. Parecia que os enormes monstros tartarugas gigantes eram apenas cavalos de carga para essas pessoas. Os aldeões estavam todos nervosos e temerosos. Nunca tinham visto monstros tão aterrorizantes antes, e nem mesmo o deus lobo na montanha era tão grande quanto aquela tartaruga gigante. E o número desse grupo de monstros e estrangeiros parecia não ser pequeno. Na névoa, olhando para os moradores na cerca que estavam com medo e inquietos, uma jovem usando uma coroa de grama se virou e encontrou um velho sentado na névoa descansando. A jovem correu alegre e animada e disse: "Vovô padre, há uma vila ali na frente. É incrível que um lugar tão remoto seja habitado, e parece que há tantas pessoas. Mas eles parecem nunca ter visto uma tartaruga giratória e têm medo dela. Você quer ir falar com o chefe da aldeia deles?" Ao ouvir a narrativa da jovem, o velho sentado à beira da estrada, descansando, levantou a cabeça.
O velho, com a cabeça cheia de cabelos brancos, apoiava-se em um cajado de cobra preta como breu, e suas roupas estavam pintadas com muitos padrões claros. Embora os músculos do corpo do velho estivessem frouxos devido à idade, esse velho, em sua juventude, deve ter sido um Hércules corajoso e forte. O velho se levantou com seu cajado de cobra e disse: já que há moradores da cidade morando lá, devemos explicar tudo a eles e não assustá-los. Ele caminhou em direção às brumas à frente com a ajuda da garota. E na entrada da aldeia, o velho chefe da aldeia havia chegado com os anciões do clã. Mas todos estavam parados na cerca de 3 metros de altura, nervosos e impressionados, enquanto observavam as feras e figuras gigantes do lado de fora. Quando o velho padre foi ajudado por uma jovem, todos os moradores da aldeia na cerca os notaram. E quando o velho padre saiu do meio da multidão, todos os estrangeiros que estavam fora da aldeia saudaram o velho. O velho sacerdote ergueu a mão para os aldeões nervosos e inquietos na cerca e disse: somos a tribo Li. E estamos migrando para esta terra. Não esperávamos incomodá-los, então, peço desculpas pela minha tribo. Não somos bandidos, não precisam ter medo. Em seguida, meu povo se estabelecerá temporariamente nas proximidades, perto de vocês. Se precisar de ajuda, pode pedir ajuda ao nosso clã. Nosso povo ajudará dentro das nossas possibilidades. Embora o velho sacerdote fosse idoso, sua voz ecoava por toda a aldeia de Xuixeng. Sejam os jovens adultos na cerca da entrada, seja as mulheres e crianças da aldeia, a voz do velho sacerdote era claramente ouvida. Essa performance extraordinária imediatamente fez os moradores da vila se arregalarem, pois sabiam que tinha conhecido alguém especial. O velho chefe da aldeia agarrou firmemente sua bengala e murmurou: a tribo Li. De repente, ele se lembrou de algo e perguntou apressadamente: é a tribo Li que migra para todos os lugares, vive perto da água e é boa em metalurgia? Antes que o velho padre dissesse qualquer coisa, a jovem que segurava o velho e usava uma coroa de palha riu e disse: você é muito sábio, sim, nós somos a tribo Li de quem você está falando. Capítulo 26. Tribulação do Trovão Celestial. A tribo Li? Que tipo de tribo é essa? Chefe da aldeia, o que é a tribo Li? Ao contrário da percepção repentina do velho chefe da aldeia, todos os jovens da aldeia nunca tinham ouvido falar da tribo Li, então todos perguntaram com curiosidade. Observando a reação do velho chefe da aldeia, todos sabiam que o grupo de estrangeiros não era composto por pessoas más, então o nervosismo diminuiu bastante. O velho chefe da aldeia curvou-se respeitosamente para o velho padre do lado de fora da aldeia e disse: você é o padre, certo? Por favor, venha até a aldeia para conversarmos. O velho sacerdote balançou a cabeça e disse: não, obrigado pela gentileza. Sinto muito por incomodá-los na neblina, então não entrarei na aldeia. Mas vamos ficar nas proximidades, ainda precisamos da intervenção do chefe da aldeia, e nosso clã ficará grato. Ok. Se tiverem algum pedido, podem enviar alguém para nos informar. O velho chefe da aldeia ficou em cima da cerca e conversou bastante com o padre lá embaixo, acompanhando-o com seu clã. Depois que o grupo de estrangeiros estranhamente vestidos e as enormes tartarugas desapareceram na névoa, os moradores se reuniram e fizeram perguntas. Chefe da aldeia, que tribo é essa? Eles parecem tão poderosos. Será que aquela tartaruga gigante vai comer gente? É tão grande. A curiosidade dos moradores continuou, mas o velho chefe da aldeia acenou com a mão e não respondeu às perguntas. Ele olhou na direção por onde o grupo de estrangeiros desapareceu e disse: vocês saberão mais tarde o que é a tribo Li. De qualquer forma, durante este período, o portão da vila não deve ser aberto à vontade. Com o Senhor Deus da montanha aqui, mesmo que essas pessoas não sejam realmente da tribo Li, não precisamos ter medo. As palavras do velho chefe da aldeia fizeram com que os moradores que estavam inicialmente nervosos e ansiosos se acalmassem. Sim, temos a bênção do Senhor Deus da montanha.
Sim, sim, aqueles monstros gigantes parecem assustadores, mas é só uma cabeça grande. Como pode se comparar ao poder divino do Senhor Deus da montanha? O raio dele a transformará em pó. É isso mesmo, com o Senhor Deus da montanha aqui, esse grupo de pessoas não ousará brincar. Ao pensarem na existência do lobo na montanha, a mentalidade dos aldeões mudou repentinamente. O Deus da montanha, respeitado pelo mestre Vuzu, os abençoava agora, então não precisavam mais temer aquele grupo de estrangeiros lá fora. Anúncios pub future, os aldeões se entregaram e se dispersaram para seus lugares. O chefe da aldeia convocou os anciãos e os jovens fortes e corajosos para discutir com eles a questão da tribo Li. Naquela manhã, a pacata vila de Xuixen estava agitada após ser perturbada. Mulheres e crianças também saíram de suas casas, perguntando o que estava acontecendo na entrada da vila e quem estava falando com a voz que tinham acabado de ouvir. Afinal, a voz ecoava pela vila sem soar áspera, o que era poderoso demais para os aldeões. Ninguém jamais vira tamanha magia. Por outro lado, depois de atravessar a névoa e deixar a aldeia, a tribo Li continuou caminhando na direção original. Eles atravessaram o rio fora da vila de Xuixen e entraram na borda externa da montanha Pena Fria. As colinas ainda estavam densamente cobertas de neblina, e nada se avistava à distância. O velho sacerdote, apoiado por uma jovem, parou à beira do rio e pediu aos seus assistentes que trouxessem a bússola de bronze e outros instrumentos de medição. Depois de examinar cuidadosa e seriamente a água e o solo deste local, o velho padre pediu aos atendentes que guardassem os artefatos de pesquisa e disse: sim, este é o lugar. Embora esta montanha esteja localizada em uma área remota, a tendência geodésica é clara e ela é a montanha-rei desta região. Nosso clã pode residir aqui por alguns anos. O velho deu um tapinha na palma da mão da garota e disse: Kia, vá encontrar An e peça a ele que guie o povo para explorar o rio e encontrar um lugar com terreno aberto para construir uma fortaleza. Estamos correndo há tantos dias, está na hora de descansar um pouco. A jovem assentiu e se virou para correr em direção a uma curta distância. Mas depois de alguns passos, a menina voltou. Ela olhou para a enevoada montanha Pena Fria à sua frente e disse: Vovô sacerdote, o chefe da vila Xuixeng não disse que existe um venerável deus lobo nesta montanha Pena Fria? Já que estamos construindo nossa fortaleza sob o seu domínio, não deveríamos fazer uma visita com antecedência. O velho sacerdote então olhou para as profundezas da névoa e balançou a cabeça. Embora esta montanha da Pena Fria seja a montanha-rei entre as montanhas próximas, ela é árida e a energia espiritual da terra não é óbvia. Mesmo que exista um deus da montanha, seu nível de Dao não será profundo. Provavelmente é apenas algum espírito da montanha que teve a sorte de obter o incenso, não há motivo para preocupação. Quando nosso clã se estabelecer, isso virá até nós. O tom do velho padre era muito calmo, ele não pensava muito bem de si mesmo, nem estava desprezando o deus da montanha naquela montanha, ele estava apenas transmitindo conhecimento para a jovem. Entretanto, assim que o velho padre terminou de falar, o raio aterrorizante de repente ecoou na montanha Pena Fria. Estrondo, o som ensurdecedor do trovão se espalhou instantaneamente pelas montanhas, reverberando dentro e fora da montanha Pena Fria. Da mesma forma, também foi ouvido pela multidão da tribo Li, que ficou no rio para um breve descanso. Uau! Está estrondoso. Vai chover. Mas a montanha está tão enevoada que não parece que vai chover. As pessoas da tribo Li ficaram surpresas e curiosas, e algumas até começaram a preparar capas de chuva. No entanto, no momento em que o trovão explodiu, o velho sacerdote na multidão congelou. Ele olhou na direção da montanha da Pena Fria, atônito. Como a névoa cobria as montanhas, ele não conseguia ver a paisagem. Mas, no momento do estrondo do trovão, ele sentiu vagamente uma aura assustadora. Parecia que naquela montanha Pena Fria, algo horrível aconteceu. Esse tipo de presença, a sobrancelha do velho padre se enrugou instantaneamente, e parecia que ele havia encontrado algo incompreensível. Tribulação de trovão celestial? Num lugar como este?
O velho padre franziu a testa e pensou sobre isso, e então balançou a cabeça para negar suas suspeitas. As veias desta montanha da pena fria eram estéreis e sua energia espiritual não era óbvia, então raramente havia um demônio cruel descontrolado ou um tesouro estranho brotando do solo. Como ela pôde atrair a tribulação do trovão celestial? Foi isso que o conhecimento adquirido pelo velho lhe lembrou. Entretanto, com tal decisão em seu coração, o velho não teve tempo de falar com a jovem ao seu lado, quando outro raio aterrorizante veio. O trovão ensurdecedor reverberava continuamente entre as montanhas, e uma certa aura grandiosa e aterrorizante parecia se espalhar entre as montanhas junto com as ondas sonoras desse estrondo. Desta vez, não apenas o velho sacerdote, mas muitas pessoas espiritualmente sensíveis da tribo lhe perceberam a aura aterrorizante e horripilante. Então não demorou muito. Calcule quanto você poderia ganhar investindo $100 na petróleo. A história inesperada que molda uma pequena cidade no Equador. A câmara de rastreio capta o que ninguém deveria ver. Estrondo. Outro raio aterrorizante explodiu e, dessa vez, o velho padre que havia se preparado com antecedência finalmente sentiu claramente. Esta aura é a tribulação do trovão celestial. A expressão do velho padre imediatamente se tornou preocupada. Será que um demônio veio até aqui? Ou talvez seja algum tipo de tesouro saindo da terra. Mas quando tesouros estrangeiros comuns saem da terra, geralmente há apenas um único raio celestial. Se 3 raios caírem em sequência, pode ser considerado um tesouro raro. Ou então algum demônio feroz atraiu 3 raios. 1. Outra explosão de trovão aterrorizante. 4 raios celestiais. Este demônio na montanha pena fria atraiu 4 raios celestiais. O velho padre ficou completamente atordoado, mas imediatamente depois disso, o estrondo aterrorizante do 5º trovão celestial reverberou mais uma vez nas montanhas. O velho sacerdote permaneceu atordoado à beira do rio, ouvindo o som do 6º trovão celestial que ressoou novamente depois que as montanhas ficaram em silêncio por um tempo. Desta vez, finalmente foi o último raio. Depois que esse trovão aterrorizante terminou, toda a montanha pena fria ficou completamente silenciosa, e nenhum outro trovão veio depois do som. No entanto, na névoa, o povo da tribo Li, à beira do rio, estava todo em silêncio, olhando uns para os outros. O mais honrado e profundo sacerdote estava ali, perplexo e chocado. Era algo que o povo nunca tinha visto. Meio segundo depois, o velho padre recobrou a consciência. Virou a cabeça em pânico, procurando pela jovem. Kian! Kian! Rápido! O velho agarrou a mão da jovem e disse com urgência e ansiedade: apressem-se e mandem todos embora da montanha pena fria. Voltem para o lado da vila Xuixeng. E então? O velho olhou na direção da montanha pena fria com uma expressão sombria. Preparem os presentes, vamos até a aldeia, para falar com aquele velho chefe da aldeia. A situação na montanha pena fria é ainda mais perigosa do que imaginávamos. Capítulo 27. O perigo da extinção. As instruções de evacuação emitidas pelo velho padre foram rapidamente transmitidas. O povo da tribo Li que tinha acabado de cruzar o rio imediatamente recuou pelo mesmo caminho que havia percorrido. Ao contrário dos membros mais jovens do clã, que ainda estavam atordoados, o velho padre, embora aparentemente calmo, podia-se dizer que tinha uma tempestade assolando seu coração. A jovem que o apoiava olhou para a montanha pena fria na névoa e ficou um pouco confusa. Era a primeira vez que ela via o velho sacerdote tão perturbado. Mesmo quando a tribo Li encontrou a terrível fera, a cobra Ba, o velho sacerdote manteve-se sempre calmo e nunca entrou em pânico. Ele era a espinha dorsal de todos. Mas hoje ele parecia uma pessoa diferente de sua antiga imagem. Vovô padre, perguntou a jovem, mesmo que haja algum tipo de demônio maligno nesta montanha da pena fria, houve 6 raios celestiais seguidos. Por que deveríamos ter tanto medo dele? Além disso, apenas 6 raios celestiais, provando que o demônio é poderoso, mas não invencível. Com você e todos os guerreiros dos saqueadores do vento, não precisamos ter medo, certo?
O coração da jovem estava cheio de perguntas, pois ela não sabia o motivo da reação tão violenta do sacerdote. Embora o demônio pudesse ser poderoso, a força dos corsários do vento era forte. Se houver um conflito, ainda não está determinado quem morrerá. Ela estava muito confiante na força de sua tribo. O velho olhou feio para a jovem e disse: "Menininha, você não sabe do que está falando. Já pensou se ela não é um demônio ou um monstro? O trovão celestial é a força de tribulação mais cruel e terrível do mundo. Seja ele um vuzo ou um demônio, é difícil resistir ao seu poder. Se alguém for infelizmente atingido pelo trovão celestial, ele morrerá e sua alma será extinta. E se você morrer por ter sido atingido pelo trovão celestial, todos os seus anos de cultivo de poder serão destruídos e dispersos como a energia espiritual mais primitiva. Então, após a tribulação, o local atingido pelo trovão celestial terá uma enorme explosão de energia espiritual. Quanto mais forte o sofredor, maior a explosão de sua energia espiritual. Se o demônio feroz, capaz de sofrer 6 raios celestiais, morresse, a explosão furiosa de energia espiritual teria se transformado em uma tempestade de aura e dissipado todas as brumas entre estas montanhas. A narrativa do velho ainda não resolveu a confusão da moça. Mas ela não abriu a boca para perguntar, pois sabia que o padre continuaria a explicar. Como esperado, depois de alguns instantes de silêncio, o velho falou lentamente. Embora o poder do trovão celestial seja aterrorizante, também existem várias habilidades no mundo. Ocasionalmente, há 1 ou 2 pessoas com habilidades especiais que podem sobreviver. No entanto, mesmo que o trovão celestial não mate o alvo, o poderoso poder celestial também permanecerá no mundo por um longo tempo. Mas quando você sente com cuidado, consegue sentir o sopro dos restos do trovão celestial? Agora somos completamente incapazes de sentir a presença desse poder. Essa situação é quase como se alguma criatura tivesse engolido o trovão celestial, é assustador. A explicação do velho fez com que a jovem finalmente entendesse. Seus olhos estavam arregalados de descrença. Engoliu o trovão celestial? Quem consegue fazer isso neste mundo? A expressão do velho era séria. A criatura nesta montanha pena fria pode ser uma antiga besta divina que nunca foi vista antes. A jovem assentiu, atordoada. Se fosse a lendária besta divina ancestral, não era de se admirar que o sacerdote estivesse tão nervoso. Nesse caso, deveríamos mesmo conversar com os aldeões daquela aldeia Xuixeng. Eles vivem aqui há muito tempo, e se realmente houver uma besta divina na montanha, talvez possamos obter a ajuda deles para que ela nos permita viver aqui temporariamente. Quando a menina disse isso, o velho sorriu e deu um tapinha na mão dela, mas não disse nada. Depois de providenciar para que a jovem conferisse os presentes preparados pelo clã, ele sentou-se na beira da estrada para descansar, sem dizer uma palavra. Entre as montanhas, a névoa ainda era densa, e o velho ainda não conseguia enxergar a cena através da névoa. Entretanto, algum tipo de emoção desconfortável se espalhava constantemente em seu coração. Ele não revelou o verdadeiro motivo de sua preocupação. Com a força dos saqueadores do vento, somada ao tambor mágico com rosto humano, mesmo que encontrassem uma fera divina ancestral, ele não precisava se preocupar tanto. Ele estava agora fora de controle por causa da revelação recebida da Santa Donzela quando os 9 ramos da tribo Li se reuniram na montanha sagrada da última vez. A tribo Li estava em perigo de ser exterminada pelo Senhor da Calamidade. E a aura do Senhor da Calamidade parecia ser muito semelhante à existência nesta montanha pena fria. Pensando nisso, as mãos do velho se fecharam inconscientemente. Se a existência nesta montanha for realmente o profetizado Senhor da Calamidade, seus Windriders serão o primeiro ramo a ser exterminado dos 9 ramos da tribo Li. O perigo de extinção realmente chegará tão rápido? Capítulo 28. Ganoderma aquático. O retorno dos Windriders deixou os moradores da vila de Xuixeng nervosos novamente. Embora o chefe da aldeia tenha dito que o povo da tribo Li não mataria, os moradores temiam que esse grupo de estrangeiros estivesse mentindo. O nervosismo dos aldeões se misturava à ansiedade.
Agora, a maioria dos adultos estava reunida na entrada da aldeia e, assim que os estrangeiros do lado de fora percebiam qualquer movimento estranho, conseguiam resistir prontamente. Mas eles pararam a uma curta distância da aldeia. Os únicos que foram até a entrada da aldeia foram duas figuras, um velho e uma jovem. Eu sou Li Ju, o sacerdote dos saqueadores do vento da tribo Li, e tenho um pedido importante: ver o chefe da sua aldeia. O velho padre ergueu a mão para os moradores atrás da cerca e disse: por favor. Ao lado do velho sacerdote, apenas a jovem chamada Kian o acompanhava. O restante das pessoas permaneceu à distância e não se aproximou. A essa altura, a neblina nas montanhas já havia se dissipado e uma cena um pouco mais distante podia ser vista. Após os aldeões confirmarem, eles abriram a porta e os receberam. O velho chefe da aldeia os cumprimentou pessoalmente com um sorriso no rosto. Mestre sacerdote, se tiver alguma ordem, basta enviar alguém para avisá-lo, você não precisa ir sozinho. O velho chefe da aldeia agiu de forma muito calorosa. Dizia-se que o povo da tribo Li não tinha um lugar fixo e migrava de um lugar para outro. Se vivessem temporariamente em um determinado lugar, desenterrariam e cultivariam os campos selvagens e fundiriam ferro e ouro. Mas não permaneceriam no mesmo lugar por muito tempo. Quando partiam, os campos recuperados e os metais fundidos eram frequentemente doados aos moradores locais. Então eles foram bem recebidos por muitas pessoas. Quando o velho chefe da aldeia era jovem, ele ouviu a lenda dessa tribo na cidade de Luoyi, mas nunca os viu. Agora que eles migraram para este lugar, tudo que eles deixaram pertenceria à Vila Xuixeng. O chefe da aldeia recebeu pessoalmente o velho padre em sua casa e trouxe o melhor chá que ele havia comprado há pouco tempo. Será que o mestre sacerdote tem alguma ordem? Depois de servir o chá, o velho chefe da aldeia perguntou: nós certamente o ajudaremos. O velho padre olhou para a jovem ao seu lado, e ela imediatamente entendeu e entregou a caixa de presente que carregava. Este é um ganoderma aquático de 200 anos, nascido no abismo frio, reunindo a essência da água. Foi obtido inadvertidamente durante a migração e agora é dado a você. O ganoderma aquático pode prolongar sua vida. Enquanto o velho sacerdote falava, a jovem Kian abriu a caixa de presente, revelando um ganoderma aquático azul puro dentro. Este ganoderma aquático era fino e elegante, e emanava uma aura azul clara. Quando Kian abriu, a casa se encheu instantaneamente de fragrância. Tal tesouro fez o velho chefe da aldeia olhar instantaneamente com descrença. Isso, tal tesouro, como posso aceitá-lo? Por favor, leve-o de volta rapidamente. O velho chefe da aldeia engoliu em seco, forçando-se a não olhar para o ganoderma aquático que poderia prolongar a vida, e tentou sorrir e expressar sua sinceridade em querer fazer amigos. Não há necessidade de ser tão educado. O velho sacerdote gesticulou para que Kian fechasse a caixa de presentes e então disse: para ser franco, o povo da minha tribo é uma tribo nômade e não vive no mesmo lugar por muito tempo. Desde os tempos antigos, a tribo Li segue a orientação da montanha sagrada e a bênção de nossos ancestrais, mudando-se de cidade em cidade. E agora, após a revelação, nosso departamento de Wind Raiders terá que viver temporariamente perto desta montanha pena fria por alguns anos. Mas ouvimos o que o chefe da aldeia disse antes. Há um nobre deus lobo nesta montanha pena fria, que é o deus verdadeiro desta montanha. Acho que se meus clãs quiserem viver aqui temporariamente, não deveríamos apenas obter seu consentimento, mas também invocar o Deus Lobo e obter seu consentimento, para não sermos rudes. Mas, com a dignidade do Deus Lobo, temo que, se o visitarmos precipitadamente, não conseguiremos entrar. Se perturbarmos o Deus Lobo, a situação será ainda pior. Então, o velho padre olhou para o velho chefe da aldeia e disse: gostaria de saber se o chefe da aldeia pode nos ajudar a nos apresentar, e eu ficaria grato por todos os saqueadores do vento. O pedido do velho padre fez o velho chefe da aldeia hesitar por alguns segundos. Isso, o velho lançou um olhar furtivo para a caixa de presentes e olhou para a estátua do Deus Lobo no santuário do salão.
Por fim, o velho chefe da aldeia disse com um sorriso amargo: por favor, entenda, não posso fazer nada por você. Até mesmo o mestre Vuzu da cidade das 1000 agulhas tem que ter cuidado diante do Deus da montanha. Como nós, mortais, ousamos perturbar o Deus da montanha? O velho chefe da aldeia disse com sinceridade. Ele realmente não estava disposto a ofender o Deus Lobo na montanha, mesmo quando o ganoderma aquático foi colocado à sua frente. O padre perguntou com uma expressão séria: o Vuzu da cidade das 1000 agulhas? Você pode explicar esse assunto? Esta aldeia de Xuixing era remota e não estava dentro da bênção dos Vuzu. Além do mais, a cidade das 1000 agulhas ficava longe daqui. Mesmo que um Vuzu viesse para cá, deveria ser um Vuzu da cidade Luoyê. Embora o velho sacerdote nunca tivesse conhecido o Vuzu da cidade das 1000 agulhas, ele também ouvira falar de seus feitos. Gong Shuji era uma pessoa cínica e destemida. Mesmo os demônios mais poderosos não conseguiam insultar sua mente e quebrar seu orgulho. Então por que Gong Shuji estava cauteloso com esse deus lobo da montanha? E após a narração do velho chefe da aldeia, o velho sacerdote compreendeu a causa e o efeito deste assunto. Ele também tinha uma compreensão clara do deus lobo na montanha. Este Deus Lobo pode não ser o profetizado Senhor da calamidade. Mas uma existência tão extraordinária definitivamente não era uma besta divina ancestral comum. Suas origens talvez sejam ainda mais aterrorizantes. Afinal, de acordo com o chefe da aldeia, trovões caíam de tempos em tempos naquela montanha pena fria, coberta por enormes nuvens negras em forma de vórtice. Os aldeões eram tão ignorantes que não conseguiam distinguir entre um trovão comum e um trovão celestial. Mas o velho sacerdote sabia que se tratava do verdadeiro trovão celestial. Além disso, o trovão celestial provavelmente estava relacionado ao cultivo do deus lobo na montanha. Anteriormente fora da montanha pena fria, o velho sacerdote sentiu que depois que o trovão celestial atingiu, não havia a menor aura de destruição transbordando, mas em vez disso, gradualmente desaparecia. Pensando nisso, o velho padre não pôde deixar de se levantar. Onde está a garota chamada Xiaoai que você mencionou? O velho sacerdote disse seriamente. Mesmo que eu não consiga ver o Deus Lobo, ficaria grato se você pudesse me apresentar a essa garota. Capítulo 29. O oráculo. O pedido do velho padre fez o chefe da aldeia congelar por um momento. Para ver Xiaoai? Este pedido não foi considerado uma imposição. Afinal, embora o chefe da aldeia não ousasse conhecer o Deus da montanha, ele poderia conhecer aquela garota. Mas, após alguns segundos de hesitação, o velho chefe da aldeia sentiu que deveria explicar isso claramente com antecedência. Ele disse: embora esta menina seja jovem, ela é a favorita do deus da montanha. No festival do duplo nono, quando todos os aldeões prestaram homenagem ao deus da montanha, ela ficou sozinha ao lado do deus da montanha e recebeu a cerimônia juntos. Até nós, os mais velhos da aldeia, somos cautelosos na frente dela e jamais ousaríamos nos ofender. Então, o chefe da aldeia não disse estas últimas palavras, mas o velho padre já havia entendido o que o chefe da aldeia queria dizer. Nós sabemos, você não precisa se preocupar, disse o velho padre. Eu também entendo que essa garota é especial, então nunca a ofenderei. Pode ficar tranquilo. O velho chefe da aldeia então deu um suspiro de alívio. Então, por favor, venha comigo, mestre sacerdote. Ele estava realmente com medo de que o padre pensasse muito bem de si mesmo e trouxesse problemas para a aldeia. Desde a seleção inicial, os aldeões sentiram que tinham ofendido a menina. Depois disso, a menina foi agraciada pelo deus da montanha, ficando ao lado dele e recebendo a saudação dos aldeões. Agora todos sabiam que Xiaoai não poderia ficar ofendido. E a personalidade de Xiaoai estava cada vez mais fria. Ela não brincava com as crianças da aldeia, nem conversava com os mais velhos. As pessoas frequentemente a viam sentada sozinha em frente à casa, olhando atordoada para a montanha da pena fria. Mesmo que alguém tomasse a iniciativa de falar com ela, sua atitude também era fria, fazendo as pessoas entrarem em pânico inexplicavelmente.
Então, o velho chefe da aldeia ficou um pouco nervoso em levar o sacerdote da tribo Li para ver Xiao Ai. A boa notícia é que, quando partiram, o velho sacerdote e a jovem não levaram a caixa de presentes que estava sobre a mesa. O ganoderma aquático de 200 anos estava simplesmente esquecido na casa do velho chefe da aldeia. Isso deu um pouco de coragem ao chefe da aldeia. Eles caminharam pela aldeia e chegaram à casa do aleijado Ai. De longe, o velho chefe da aldeia viu Xiao Ai sentado em frente à casa, atiçando o fogo do fogão fervente. O velho chefe da aldeia imediatamente revelou um rosto sorridente e disse em um tom gentil: Xiao Ai, você está preparando o remédio? A menina se virou e viu o velho e sorridente chefe da aldeia, bem como os dois estrangeiros atrás dele. Sem muita reação, ela apenas assentiu e explicou: a doença do meu irmão ainda não está curada, e o vovô Bai disse que este remédio tem que ser tomado 2 vezes ao dia regularmente, e por mais de meio mês antes que meu irmão seja curado. A pessoa chamada Bai, de quem a menina falava, era um ancião do clã da aldeia, que conhecia ervas e podia curar doenças, e produzia remédios há gerações. Todos os aldeões buscavam tratamento médico com esse velho quando estavam doentes. Depois que a menina terminou, ela olhou para os 2 estrangeiros atrás do velho chefe da aldeia e perguntou: há algo que eu possa fazer por vocês? O coração do velho chefe da aldeia estava tímido agora, e o sorriso em seu rosto ficava cada vez maior. Há 2 convidados da tribo Li que querem conhecê-lo. Você está livre agora. Xiao Ai olhou para o velho padre atrás do chefe da aldeia. Ao ver a garota olhando para ele, o velho sacerdote ergueu a mão. Sou Li Ju, o sacerdote dos corsários do vento da tribo Li. Oráculo, por favor, quero conhecer o Deus Lobo Divino. Considerando o status do velho, isso já era uma grande saudação. Xiao Ai hesitou por um momento, arqueou a cabeça e disse: Mestre sacerdote, eu não sou o oráculo do Senhor Deus da montanha. Se tiver algo a dizer, diga diretamente. A resposta da menina deixou o velho padre um tanto surpreso. Embora a menina estivesse vestida com roupas simples, sua fala e maneiras eram modestas e corteses. Ela não era uma aldeã comum do interior e era especial naquele ambiente. Depois de pensar um pouco, o velho sacerdote disse: então serei direto. Desde os tempos antigos, nós, a tribo Li, seguimos a orientação da montanha sagrada e migramos de um lugar para outro. E este ano, de acordo com a orientação, preciso me mudar para suas terras e viver lá temporariamente por alguns anos. Mas ouvi dizer que há um Deus Lobo na montanha, então, se quisermos viver aqui, precisamos da permissão dele. Mas não temos ninguém para nos apresentar. Portanto, gostaria de pedir ajuda à senhorita Ai. O velho sacerdote disse seriamente: este assunto é de grande importância para minha tribo. Seja bem-sucedido ou não, minha tribo ficará grata. Depois que o velho padre terminou de falar, todos os presentes olharam para a moça em frente à casa. O velho chefe da aldeia e alguns vizinhos próximos observavam secretamente, e todos estavam curiosos para saber como a moça responderia. O velho chefe da aldeia estava ainda mais ansioso e mal podia esperar para responder no lugar de Xiao Ai naquele momento. Ele achava que o sacerdote da tribo Li era generoso e, se conseguisse fazer com que eles lhes devessem um favor, seria ótimo. Entretanto, Xiao Ai balançou a cabeça e disse: desculpe, mestre sacerdote, não posso ajudá-lo. Ela disse com uma expressão séria: o Senhor Deus da montanha é tão gentil comigo, e não posso retribuir essa gentileza agora. Se eu usar o nome do Deus da montanha para obter benefícios, serei culpada. Portanto, não posso ajudá-lo. Mas, mestre sacerdote, você não precisa se preocupar muito. O Senhor Deus da montanha é um Deus bom. Contanto que você não faça coisas ruins, acho que o Senhor Deus da montanha não tornará as coisas difíceis para você. A resposta da menina fez o velho padre sorrir e ganhar um pouco mais de consciência sobre a menina. Ele não continuou a importuná-la, mas sorriu e ergueu a mão para agradecê-la. Nesse caso, agradeço a senhorita Ai por sua orientação e levarei isso em consideração.
Depois de expressar sua gratidão, o velho sacerdote e Qian partiram imediatamente. Embora o chefe da aldeia quisesse ficar um pouco mais, ele precisava enviar pessoalmente 2 pessoas à entrada da aldeia. Ao longo do caminho, ele era constantemente assegurado de que, ao retornar, encontraria uma maneira de convencer Xiaowai para que o sacerdote não desanimasse. Mas durante todo o caminho, o velho padre apenas sorriu e não disse mais nada. Somente depois que os dois se afastaram da aldeia, Qian perguntou curiosamente: "Vovô sacerdote, por que você não trouxe o presente que me pediu para preparar? Se o presente for trazido, talvez o oráculo nos ajude." O velho sacerdote balançou a cabeça e disse: "Menininha, você pensa as coisas de forma muito simplista. Existem algumas pessoas neste mundo que podem ser compradas, como o chefe da aldeia. Mas também existem algumas pessoas que não podem ser compradas, como o oráculo chamado Xiaowai. Embora seja jovem, ela não é alguém que se compra com poucos tesouros. Seria pior importuná-la, e seria melhor ir embora, para que possamos construir um bom relacionamento e deixar uma boa impressão." Qian fez beicinho, um pouco infeliz. "Mas se simplesmente formos embora, não conseguiremos encontrar ninguém que nos ajude a pedir para ver o Deus Lobo na montanha. Você acha que aquele velho chefe da aldeia pode realmente convencer o oráculo?" O velho padre riu e afagou a cabeça da menina, dizendo: "Na verdade, o oráculo já deu uma dica, você só não percebeu." Qian congelou imediatamente. "Ah? Que dica?" O velho sacerdote sorriu e disse: "O oráculo disse que, enquanto formos sinceros, a deusa da montanha não dificultará as coisas. Já que ela potencialmente nos permitiu visitar a deusa lobo, poderíamos entrar na montanha diretamente, sem precisar pedir nenhuma apresentação." A explicação do velho sacerdote fez Qian entender de repente. "Então irei imediatamente preparar o tributo ao Deus Lobo." "Bem, vá, ande mais rápido", pensou o velho padre e acrescentou: "Só por precaução, leve o tambor com rosto humano com você." "Certo, vovô padre, espere por mim, já volto", disse a menina alegremente, saltando para longe. O velho padre sorriu, observou a jovem sair e então virou a cabeça para olhar na direção da montanha Pena Fria. Já era meio-dia, quando o sol escaldante nasceu, a névoa na montanha se dispersou gradualmente, e o velho padre finalmente conseguiu ver a imagem completa da montanha Pena Fria. Agora, havia enormes nuvens de vórtice cobrindo o céu. As nuvens negras de vórtice giravam lentamente, de tempos em tempos, havia relâmpagos. Esse grupo de nuvens negras de vórtice era como um enorme globo ocular, e elas olhavam o mundo com indiferença. E se alguém olhasse para essas enormes nuvens de vórtice por muito tempo, teria uma sensação assustadora. Então, inconscientemente, as pessoas queriam desviar o olhar. A expressão do velho sacerdote era ligeiramente sombria. Tendo testemunhado pessoalmente aquelas enormes nuvens celestiais, ele confirmava cada vez mais que o Deus Lobo definitivamente não era um deus comum da montanha. Foi mais assustador do que todos imaginavam. E eles têm que viver sob o governo deste Deus Lobo por vários anos. O velho balançou a cabeça amargamente. Agora, ele só podia esperar que o Senhor da Calamidade mencionado na profecia da Santa Donzela não fosse o Deus da montanha. Caso contrário, eles estavam praticamente condenados. Capítulo 30. Além do mundano, a preparação das oferendas foi concluída logo. Quando Qian retornou, viu que muitas pessoas se reuniram em torno do velho sacerdote. Os líderes de todos os ramos dos saqueadores do vento estavam presentes, e todos ouviam as ordens do velho sacerdote. Ao ver essa cena, a jovem ficou um pouco curiosa. Por que todos estão reunidos aqui? O velho padre sorriu e disse: "Esta viagem é perigosa, por isso pedi a todos que se preparassem com antecedência. Se houver um acidente, conseguiremos responder a tempo." Depois de dizer isso, o velho sacerdote olhou para o grupo de líderes de ramo ao seu redor e disse: "É isso, vocês se separem como eu disse e recuem para 32 quilômetros de distância."
Se algo ruim acontecer na montanha e Qian e eu não retornarmos, vocês fugirão imediatamente deste lugar e encontrarão uma maneira de informar a Santa Donzela sobre o que aconteceu aqui. Se nada acontecer, espere notícias minhas no mesmo lugar e não haja precipitadamente, você entendeu? Quando o velho padre falou, ele deliberadamente olhou para o homem mais robusto na multidão e disse: você entendeu? O homem robusto chamado An assentiu vigorosamente, indicando que entendia. Só então o velho sacerdote assinou com a mão e disse: certo, vocês podem ir. Depois que vocês forem embora, Qian e eu entraremos na montanha. Sim. Os chefes de seção receberam as ordens e partiram. Fora da vila de Shuishen, as pessoas que descansavam entre os campos montanhosos logo se moveram. Seguindo as instruções do velho padre, eles evacuaram em direções diferentes para evitar serem pegos na rede. E com a evacuação daquelas enormes tartarugas, a terra tremeu novamente. Os moradores ficaram todos assustados e se reuniram na entrada da vila para ver o que estava acontecendo, e então viram os estrangeiros indo embora. Os moradores ficaram todos um pouco confusos. Por que esses estrangeiros vêm e vão, e agora vão embora novamente? É tão estranho. Os aldeões não entendiam o que significava a movimentação daquele grupo de estrangeiros lá fora. Mas os saqueadores do vento não precisaram explicar nada e partiram imediatamente. Agora só restavam o velho padre e a moça. O velho sacerdote sentou-se no cume e observou os membros do clã se afastarem gradualmente. Sua expressão era gentil e amável, mas ele não disse uma palavra. Qian sentou-se ao lado do velho sacerdote e tirou a oferenda para o deus lobo da caixa de presentes, dizendo: vovô sacerdote, você realmente quer dar este vinho da embriaguez dos 1000 dias para o deus lobo? Se você der a ele, realmente não poderá bebê-lo no futuro. O velho padre suspirou lentamente. De qualquer forma, não posso beber, então é melhor doar. Qian sorriu. Por que não experimentamos antes de entregá-lo ao deus lobo? Este é um vinho divino feito pela Virgem Sagrada. Seria uma pena entregá-lo sem nem mesmo provar um pouquinho. O velho padre riu. Você quer beber, né? Nem pense nisso. Eles apenas se sentaram na crista da paisagem e esperaram que os clãs terminassem de recuar. Finalmente, depois que todos os clãs desapareceram de vista, eles se levantaram e caminharam em direção à montanha Pena Fria. O sol do meio-dia caía sobre os dois humanos. Mas já não fazia calor no final do outono, e ambos caminhavam rapidamente. Embora a estrada na montanha fosse acidentada, ela não conseguia deter seus passos. Eles não andavam muito rápido, como mortais comuns. Quanto ao destino, ambos sabiam muito bem que era o local bem no meio das nuvens do vórtice, o pico principal da montanha Pena Fria. Mas depois de caminhar um pouco montanha adentro, Qian murmurou em voz baixa: vovô padre, há grupos de macacos atrás de nós o tempo todo. Você acha que esses macacos podem ser os olhos e ouvidos do deus lobo? O velho padre deu um tapinha na mão dela e disse: não se preocupe, é apenas um grupo comum de macacos, não demônios. O velho acalmou a inquietação da jovem, mas, na verdade, quanto mais ele se aprofundava na montanha, mais inquietantes se tornavam os sentimentos em seu coração. As nuvens celestiais que pairavam sobre a montanha Pena Fria eram horríveis demais, causando grande pressão psicológica sobre o velho. A cada passo que ele dava, o sentimento opressivo em seu coração ficava mais forte. Pelo contrário, como seu cultivo não era tão bom, a pressão que Qian sentia ainda não era tão grande. Mesmo assim, Qian também estava muito mais quieta. Com tanta apreensão, eles caminharam por 1 hora inteira e finalmente chegaram ao pico principal coberto pelas nuvens. Ali, a pressão das nuvens celestiais era extrema. Até o velho padre, acostumado a ver grandes tempestades, não conseguia deixar de ficar nervoso naquele momento. Quando eles passaram pela floresta e viram o templo do deus da montanha cercado por árvores ao longe, Qian até encolheu o pescoço e ficou assustada. Que aura aterrorizante! O rosto da jovem estava um pouco pálido. Este lugar é quase como o centro da tribulação celestial.
de pé na floresta, que até sentiu uma ilusão, como se tivesse provocado a ira do céu. Ela seria atingida pelo raio e seu corpo e alma seriam destruídos em breve. E o velho padre ao lado da menina também teve um sentimento semelhante. Mas ele sabia muito bem que aquele era apenas o lugar onde havia raios caindo o ano todo, o que fazia com que a aura dos raios se condensasse e não se dispersasse. Isso vinha dando a ilusão às pessoas, e não se tratava da verdadeira tribulação celestial. Pensando nisso, o velho sacerdote respirou fundo e conduziu Kian em direção ao templo do deus da montanha. Eles ficaram parados no espaço aberto em frente ao templo do deus da montanha, mas não ousaram entrar. Eu, sacerdote responsável pelos saqueadores do vento da tribo Li, prestou homenagens ao deus lobo. A voz grave e antiga do velho sacerdote ecoou lentamente pela montanha. A voz não era grave, mas tinha um poder de penetração maravilhoso e viajou tão longe que até Luengo, que mergulhava no subsolo, a ouviu. Ao ouvir essa voz desconhecida, Lueng congelou por um momento. O que é isso? Mais um hóspede da montanha? Mergulhando seu coração nos sentidos, Lueng sentiu o respeitoso velho e a jovem esperando do lado de fora do templo do deus da montanha, e também viu a aura vigorosa do velho sacerdote. Este velho parece ser um pouco forte. Lueng pensou nisso e não apareceu em seu corpo, mas moveu sua mente. No segundo seguinte, no templo do deus da montanha, a estátua de argila do lobo branco no topo do altar divino se moveu. Eu sou o Lueng, sacerdote, o que você quer de mim? A figura de barro pulou do altar divino, caminhou para fora, em direção à luz do sol, e perguntou ao velho que estava do lado de fora. O velho sacerdote curvou-se apressadamente. Não ouso, apenas um pequeno favor. Vim aqui apenas para visitá-lo e implorar que permita que as pessoas da minha tribo vivam aqui temporariamente. Jamais ousaríamos ofender o Senhor Deus da montanha, então espero que o Senhor Deus da montanha entenda. As palavras do velho eram sinceras, mas Lueng ficou um pouco confuso. Para me pedir permissão para verificar aqui. Que tipo de pedido estranho é esse? Sou apenas um deus da montanha, não um deus da terra. Claro que você pode morar aqui se quiser. Lueng olhou para o velho com espanto, pensou um pouco e disse. Contanto que você não perturbe os moradores da Vila Xuixen, sob a montanha, e não faça coisas más, você pode viver aqui. As palavras de Lueng fizeram o velho padre e a garota congelarem a um mesmo tempo. Este deus lobo é tão fácil de conversar. Kian apenas pensou que esse deus lobo não era tão intimidador quanto ela imaginava. Mas o velho padre pensou mais. Não é de se admirar que o pequeno oráculo fosse humilde e cortês. Ensinado por este deus lobo, é difícil pensar em ser um mau caráter. E embora este deus lobo tenha descido apenas em um avatar, o poder foi suficiente para fazer o coração das pessoas palpitar. Se seu corpo real descesse, o poder seria ainda mais forte. Mas comparado ao poder aterrorizante do deus lobo, o que impressionava o velho sacerdote hoje era outra coisa. As bestas divinas possuíam a maior parte da natureza bestial, cruéis e assassinas, e eram frequentemente tolas e brutais. Aos olhos do velho sacerdote, a chamada besta divina ancestral estava apenas confiando na magia natural para cometer